Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está vendo esse vídeo, o importante é que você está vendo esse vídeo. Eu vou acompanhar vocês na disciplina de Planejamento Estratégico de Negócio. Nós vamos começar pela primeira semana. A professora é a doutora Leslie Carina do Lago Atadia Gali. E eu vou fazer a tutoria de vocês, para quem não me conhece. Meu nome é W. Otto da Silva, mais conhecido como Otto. Eu sou da Engenharia da Computação da turma de 2020, da Univesp, ok? Na semana 1, a professora ela comentou sobre os fundamentos básicos do planejamento de negócios. A sociedade ela é feita por organizações. A sociedade humana ela se forma através das organizações que fornecem os meios para o atendimento às necessidades das pessoas. Seja ele um serviço de saúde, um serviço de alimentação, um serviço de fornecimento de água, coleta de esgoto. Então, isso é chamado de organização, seja ele um aglomerado de pessoas, um aglomerado de itens que fornecem um tipo de serviço ou produto. As organizações, elas são os meios de subsistência, de muitas pessoas. Através das organizações que muitas pessoas conseguem os seus salários, o seu sustento, o sustento da sua família. E o desenho das organizações é importante para que os usuários, os funcionários, os acionistas tenham lucros e os seus devidos retornos, seja ele qual for. O funcionário pelo seu salário, o acionista pelo seu lucro e os usuários a fim de utilizar o produto final ou serviço daquela organização. É a administração, no geral, que faz a organização ser capaz de utilizar os seus recursos de maneira correta. Ou seja, eu tenho a organização, eu tenho os recursos, seja eles recursos humanos, recursos operacionais, produtivos, de insumos. Então, a administração, no geral, ela faz com que as organizações utilizem esses recursos de maneira adequada. Nesse quadro aqui, eu tenho os meus recursos, seja ele humano, material, financeiro, a transformação através da divisão do trabalho, o produto ou serviço, que é o meu objetivo. São exemplos de organizações, por exemplo, a Univesp, que é a universidade na qual eu estudo. Vocês que estão acompanhando esse vídeo estudam também. Se não estuda na Univesp, é uma outra universidade, ou você que está assistindo por um acaso. A Cultura, que faz parte da Fundação Padre Anchieta, a Coca-Cola, por exemplo, a ONG Brasil, que também é uma organização, é uma ONG, mas é uma organização. A Al-Qaeda também é uma organização criminosa, mas é uma organização. E aqui eu coloquei um desenho do gibi dos irmãos Metralha. Os objetivos da organização é a realização de um produto e prestação de um serviço. Exemplo que eu dei acima, uma montadora de carro que ela monta as peças que lhes são enviadas, que são fabricadas, para transformar essas peças, esses produtos, esses subprodutos do carro, em um produto que é o carro final. A prefeitura ela é um exemplo de organização que ela fornece, por exemplo, medicamentos, ela coleta impostos e deveria converter esses impostos em benefícios para a população, seja ele em saúde, asfalto, esgoto, água e assim em diante. Os recursos, onde o principal recurso, aliás, da organização, são as pessoas. Então nós temos as organizações, que ela produz serviço,
que ela produz um produto e o principal recurso dessas organizações são as pessoas. O processo de transformação da organização é transformar esses recursos para produzir os resultados. Um hospital, por exemplo, é um exemplo de uma organização que transforma, inclusive, um produto que é a pessoa. A pessoa para o hospital, ela é um produto que entra essa pessoa doente, ela recebe medicamento, ela recebe intervenção, ela passa por exame e o produto final é o paciente tratado, curado, sem dor, operado e assim em diante. As organizações, elas podem ser desmembradas em processos comuns, sendo ele a produção, que é o que realmente é a mão na massa, é o que vai fazer a transformação, a administração, que vai gerenciar os recursos em si, seja ela a administração financeira, a administração gerencial, a administração por meio de supervisão, e os recursos humanos, que são as pessoas como um todo. Eu dependo de pessoas para que as organizações sobrevivam e transformem aqueles itens. Os processos que agregam valores aos recursos por meio de transformação. Eu dei um exemplo aqui que, através dos processos existentes que as organizações possuem, elas agregam valor ao seu produto. Um exemplo é o sal do Himalaia, que eu até coloquei aqui, que nada mais é que um sal. Vendem a ideia que o sal do Himalaia ele é mais saudável. Mas ele não deixa de ser um sal, já tem pesquisa comprovada que ele não deixa de ser um sal. Se você vai comprar uma barra dessa, por exemplo, de sal do Himalaia, e se você nem sabe que veio realmente do Himalaia, uma barra de 2 quilos, você vai pagar no dia de hoje mais ou menos uns R$140. Uma barra de 2 quilos de sal do Himalaia, que nada mais é que cloreto de sódio. É um sal que ele foi extraído à mão, ou seja, é o processo, você vê, é o meio da transformação desse produto que agregou valor. E se você pegar, por exemplo, um sal cisne, que ele foi processado de maneira mecânica, você vai pagar R$3, R$4 num quilo. Então, é os meios de transformação que foram agregando valor a esse produto. Um simples sal. Temos a divisão do trabalho, onde cada pessoa ou grupo de pessoa específico, ele contribui para o objetivo e ele faz o trabalho e supera as limitações individuais de cada pessoa, através do seu grupo, através do seu departamento. Os tipos de organização que nós temos é o serviço público, onde é o Estado, a prefeitura, as empresas, que são organizações de negócios que esperam obter lucro, e o terceiro setor, que são as ONGs, que deveriam ser entidades organizacionais não governamentais sem fim lucrativo, que deveria trazer um benefício à sociedade, mas muitas sofrem processo de escândalo, de desvio de dinheiro, vocês podem pesquisar por aí, mas deveria ser dessa maneira a questão das ONGs. As funções organizacionais das empresas são setores específicos que possuem tarefas específicas. Por exemplo, o marketing, o RH, o TI, uma produção. E aqui nós temos, de uma maneira geral, como pode estar dividido uma empresa, uma organização. Eu tenho a administração geral, operação, o marketing, a finança, o RH, a pesquisa e o desenvolvimento de produtos. A produção, eu tenho o objetivo básico de transformar os insumos para fornecer produtos ou serviços. E dentro da produção, eu posso ter a produção em massa, que é um grande número de produtos idênticos, a customização em massa, que eu tenho aquele produto que é produzido em massa, mas são grandes produtos
Ele oferece uma personalização daqueles produtos que é produzido em larga escala, por exemplo, um adesivo, um recurso, eu diferencio uma estampa produzida em larga escala, eu customizo a cor daquele produto. Um processo contínuo, que é o fornecimento ininterrupto de algo, por exemplo, um gás encanado, né, com gás, por exemplo. A Netflix, que é o fornecimento de vídeo por meio de streaming. E a produção unitária, que é como se fosse artesanal, que nada mais é que produção de pequenos lotes, que é exemplo, uma camiseta personalizada. Se você solicitar que estampe uma camiseta da Univesp, do polo, por exemplo, de Santa Bárbara do Oeste, para os alunos desse polo, eu vou ter uma produção pequena, exemplo, do curso de engenharia, uma produção pequena de no máximo 30, 20 peças, mais ou menos. Então isso é uma produção unitária, que é de pequenos lotes. Dentro desses departamentos eu tenho o marketing, que nada mais é que a pesquisa. O marketing ele é responsável pela pesquisa, pode ser responsável pelo desenvolvimento de produto por meio dessa pesquisa. A distribuição, onde é que eu vou distribuir esse produto? A precificação, qual será o preço desse produto? A promoção, como que será a promoção desse produto? Se eu vou ter promoção, se eu vou ter alguma coisa que incentive a compra ou a aquisição desse produto ou serviço? E qual a minha estratégia de venda? E eu tenho a pesquisa e desenvolvimento, que é a matéria-prima, inovação, como que será a matéria-prima desse produto, as finanças, que vai cuidar do dinheiro da organização, o RH, que vai contratar, atrair e manter as pessoas. E dentro dessas organizações, eu tenho ainda o quesito eficiência e eficácia, onde muita gente às vezes confunde como sendo algo igual, que eficiência é igual a eficácia, e na verdade não é. A eficiência, ela procura eliminar os desperdícios, usar de maneira econômica os recursos e menor quantidade dos recursos para produzir mais resultados. A eficácia é a capacidade de realizar os resultados, o grau de realização dos objetivos e a capacidade de resolver os problemas. Dentro da eficiência e da eficácia, eu tenho os meus processos e as funções, que é o planejamento, a organização, a liderança, a execução e o controle. A administração em si, muitos estudiosos, muitas pessoas, autores, eles dizem que a administração ela é uma arte, aplicação de habilidades, competências interpessoais, onde eu tenho as competências interpessoais, que são a maneira como a pessoa se comunica, que é o feeling da pessoa, a maneira como ela se comunica, a maneira como ela se comporta, a maneira como ela se veste, a técnica, a habilidade técnica em fazer aquilo, e tem também agora a intrapessoal, que é o autoaprendizado, autoavaliação, autocrítica. Esse é um termo novo chamado intrapessoal. E dentro disso tudo, eu tenho o meu plano de negócios e o meu planejamento. O principal tipo de planejamento é estratégico, tático e operacional. O estratégico, onde que a empresa quer chegar, o que ela quer fazer. Tático, como que ela quer fazer, de que maneira que ela quer fazer. E o operacional, que é realmente a produção, a mão na massa do negócio, como que será executado. Os benefícios do plano de negócio é determinar algo central de atuação da empresa, ou seja, eu foco a minha organização, a minha empresa, clareando a minha ideia, ou seja, eu já fiz esse estudo, eu tenho uma ideia do que eu quero fazer, eu tomo essa decisão e ele é um guia para um objetivo futuro da minha organização.
Eu coloquei um link aqui também de como elaborar um plano de negócio com base no que o Sebrae exemplifica e explica. E aqui eu tenho um resumo de como elaborar um plano de negócio. Eu preciso analisar o segmento de cliente, a proposta de valor da minha organização, os canais de aquisição, como que serão os canais de aquisição para os novos clientes, a relação, como que será a relação com esses clientes. Por exemplo, como que essa empresa vai se relacionar? Ela vai ser online, vai ser física? Como que eu vou ter as receitas dessa minha organização? Como que eu vou conseguir capital? Vai ser por meio de investimento? Vai ser por meio de empréstimo, capital próprio, através de empréstimo, Pronamp? Qual que vai ser a principal atividade da minha empresa? Pode ter mais de uma, mas qual que será as principais atividades? Por exemplo, eu vou falar de uma loja que vai vender roupa. Pô, mas eu também quero vender hambúrguer no mesmo ambiente. Não dá certo. Qual que é a principal atividade daquela empresa, daquela organização, daquele segmento? Qual que vai ser o recurso chave para onde que eu vou ter o principal canalização de capital? Qual que vai ser minha parceria? Minha parceria vai ser com o distribuidor? Vai ser com fornecedor de tecido, se eu for uma loja, por exemplo, né? Qual que vai ser a minha estrutura? Se vai ser estrutura física, se eu preciso estar bem posicionado, se eu só vou vender online. Se for vender online, qual que é a estrutura que eu vou ter? Vou ter impressora, não vou ter impressora, vou ter que ter um estoque, tá? Então, pessoal, esse foi o resumo da primeira semana da disciplina de planejamento estratégico de negócio. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um resumo. Espero que tenha atendido a expectativa de vocês. E nos vemos na próxima. Muito obrigado e até a próxima.